E explodiu uma nova bomba envolvendo o atacante Memphis dentro do Corinthians. E informação garante que o Sporting de Portugal pode fazer uma proposta em breve pelo jovem meio-campista Breno Bidon. E o Corinthians assumiu a vice-liderança do ranking nacional de clubes da CBF. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o ranking nacional de clubes da CBF. O Corinthians ganhou posições e vai terminar 2025 na vice-liderança do ranking que é colocado todo final de ano pela Confederação Nacional de Futebol. Em 2025, finalmente o nosso timão voltou a conquistar um título nacional que nós não conquistávamos desde 2017, quando ganhamos o Campeonato Brasileiro, e nessa temporada, recentemente, conquistamos a Copa do Brasil, mais precisamente no último domingo, dia 21 de dezembro, vencemos o Vasco por 2-1 no Maracanã e voltamos a conquistar um título nacional de um campeonato que é organizado pela CBF. A última vez que o Timão havia conquistado a Copa do Brasil tinha sido no ano de 2009, quando ainda tínhamos o Ronaldo Fenômeno no elenco. Todo final de ano, a CBF divulga o RNC, que é o Ranking Nacional de Clubes. Em 2024, no final de 2024, o Corinthians apareceu na quarta colocação desse ranking. Agora, com o título da Copa do Brasil, o Timão saltou para a vice-liderança, ficando atrás apenas do Flamengo. Vamos lá para os 4 primeiros colocados desse ranking. O líder é o Flamengo com 16.314 pontos. O vice-líder, o nosso Timão, com 14.930 pontos. E o terceiro colocado, o nosso arquirrival, o Palmeiras, com 13.860 pontos. E o quarto colocado, o Atlético Mineiro, com 13.696. Esses são os 4 primeiros clubes do RNC, o ranking nacional de clubes da CBF. Os nossos outros rivais, como por exemplo São Paulo, está na quinta colocação com um pouco mais de 13 mil pontos. E a equipe do Santos, que quase caiu para a segunda divisão esse ano de novo. No ano passado disputou a segunda divisão, não apareceu nem entre os 10 primeiros colocados. Então o Timão agora é o vice-líder do ranking nacional de clubes. A minha opinião quanto ao Corinthians ter assumido a vice-liderança do ranking nacional de clubes é a seguinte. Primeiramente, eu sei que muitos vão dizer, mas o Corinthians não tem que comemorar vice-liderança de nada e tudo mais, e eu concordo plenamente. Só que estamos falando de algo que podemos sim relacionar como um progresso. No ano passado, como eu disse a vocês, o Corinthians estava na quarta colocação. Nesse ano, com o título da Copa do Brasil, vamos terminar o ano na vice-liderança. Para se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro nós terminamos na 13ª colocação. O Flamengo foi o campeão. Então, estamos falando de um Corinthians, se tivesse conseguido uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, nós poderíamos ali estar mais próximos, de repente quase empatados com eles. Agora o que chama atenção é o nosso arquirrival, que nós vencemos eles na final do Campeonato Paulista, eliminamos eles nas oitavas de final da Copa do Brasil, e eles fizeram investimentos acima de 700 milhões de reais no futebol nesse ano e não ganharam nada, estão mais de 1.000 pontos atrás de nós. Então não estou aqui para comemorar nenhuma vice-liderança do Corinthians, mas relacionado a progresso é importante, pelo menos na minha visão. E agora vamos falar sobre possibilidade de proposta que o Corinthians pode receber pelo jovem meio-campista Breno Bidon. O Bidon acabou se tornando um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada 2025, jovens destaques. Bidon, assim como o Guinegão,
o Dieguinho, ao meu ponto de vista, são os jogadores que conseguiram os maiores destaques, além do jovem volante André Luiz, jovens que eram da base e conseguiram ter oportunidades com o Dorival. Agora o Bidon se tornou titular da equipe, foi importantíssimo no título da Copa do Brasil. Ele que fez a jogada do segundo gol, uma jogadaça, um drible espetacular que chamou a atenção do mundo do futebol. Então é um jogador que já há algum tempo vem chamando a atenção de clubes da Europa. O empresário do Bidon deu uma entrevista na última segunda-feira, dia 22, revelou algumas sondagens pelo jogador, mas garantiu que não há pressa para uma saída dele. Mas sabemos que propostas poderão chegar. Pelas informações do jornalista Bruno Andrade, o Sporting de Portugal está acompanhando bem de perto o Bidon e que em breve deverá fazer uma proposta pelo jogador. Nos bastidores, pelo que se fala dentro do Corinthians, não se aceita iniciar conversas pelo Bidon por menos de 25 milhões de euros, algo na casa de 155 milhões de reais, tudo depende da cotação do euro do dia. Então, Bidon, que acabou se destacando muito, será mais um dos jovens jogadores que o Corinthians já está acompanhando as sondagens e que em breve deverá chegar alguma proposta por ele. A minha opinião, quanto a essa informação que o Sporting de Portugal está de olho no Bidon, é a seguinte. Primeiramente, eu me preocupo por quanto que um jogador desse pode ser vendido. Como assim, capitão? Corinthians tem fama de vender barato. Corinthians não pode mais continuar com essa fama. O problema é que o Corinthians tem pressa, tem desespero por dinheiro. A situação financeira do clube é caótica, então é por isso que o Corinthians perde muito dinheiro. Para mim, Bidon, no mínimo, tinha que ficar mais uma temporada. O Corinthians tinha que segurar. Ah, mas capitão, de repente o futebol dele pode regredir. Tá, mas nós vamos pensar assim, só no regresso? Temos que pensar no progresso. O futebol dele progredir, ele vai estar valendo quanto daqui a um ano? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu, particularmente, se eu fosse o Corinthians, não abriria conversas pelo Bidon por menos de 190, 200 milhões de reais. Nós vemos nossos rivais vendendo jogadores muito mais caros. Ah, mas são atacantes. Tudo bem, mas o Bidon é um construtor de jogadas. Um menino que vem evoluindo muito. Então eu particularmente me preocupo. Vamos aguardar se realmente essa proposta do Sporting chegará. Mas volto a dizer, para mim é preocupante pelo fato do Corinthians ter pressa, extrema pressa, uma necessidade enorme por dinheiro, e nessas questões fazem o clube, infelizmente, perder muito dinheiro, principalmente nas negociações envolvendo atletas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre outra bomba envolvendo o atacante Memphis. Após os desabafos do atacante holandês no último final de semana, depois do título da Copa do Brasil, explodiu uma nova bomba. Dessa vez, tem informação que garante que conselheiros querem a rescisão do contrato do jogador, inclusive por justa causa. O Memphis acabou soltando a bomba no final de semana. Memphis que vem passando por momentos de dificuldades dentro do Corinthians, jogador criticado, na maioria das vezes, muitos considerando ele tendo uma dedicação maior à seleção da Holanda do que ao Corinthians. O contrato dele foi vazado, os valores revelados, muitas críticas. Um jogador que sabemos que o momento dele dentro do timão é conturbado. Aonde ele mora acabou virando polêmica, o hotel de luxo e tudo mais. Então, lesões, muitas polêmicas do Memphis em 2025. Mas, o fato é que ele jogou a final, marcou o gol do título diante do Vasco, gol do título do tetracampeonato na Copa do Brasil. O Memphis foi importante nas eliminatórias da Copa do Brasil, marcou o gol no arquirrival nas oitavas, marcou o gol no Cruzeiro na semifinal. Então o Memphis foi importante, claro, marcando o gol do título. Depois da conquista, ainda no gramado do Maracanã, o Memphis começou a soltar as bombas, fez duras críticas à política do Corinthians, falou que é para os políticos irem embora, que para pararem de fazer M
dentro do Corinthians que vão fazer M em outro lugar e que as pessoas sabiam de quem ele estava falando. Inclusive, informei a vocês um detalhe de bastidor no vestiário. Durante a oração ali, todo mundo abraçado na roda, o Memphis simplesmente falou que quem vazou o contrato dele estava ali. Teve informações que ele estava falando isso pro vice-presidente, o Armando Mendonça, que negou, falou que não tem problema nenhum com o Memphis, que nunca que ele vazaria algum tipo de contrato dentro do timão. Mas temos uma outra bomba. Pelas informações do jornalista Jorge Nicola, alguns conselheiros ficaram revoltados com a fala do Memphis e estão procurando uma brecha no contrato para tentar rescindir o contrato dele por justa causa, alegando que o jogador manchou a imagem do clube com essas declarações. Absolutamente, que sabemos que realmente a fala do Memphis acabou caindo como uma bomba dentro do Parque São Jorge. Absolutamente, que entre nós torcedores, muitos de nós, a maioria de nós, eu acredito que todos nós elogiando as falas do Memphis, porque ele disse a verdade, mas entre os políticos, entre conselheiros, pelo menos o que diz o Nicola, estão tentando encontrar uma forma de rescindir o contrato do jogador. A minha opinião quanto a essa informação do Jorge Nicola, que conselheiros estão encontrando uma forma de rescindir o contrato do Memphis por justa causa, é a seguinte. Primeiramente, isso é uma bomba. Só pelo fato de se cogitar isso, realmente é uma bomba. Agora, se de repente acontecer, aí será uma das maiores bombas da história do clube. Primeiramente, por quê? Porque aonde que o Memphis manchou a imagem do Corinthians? Falar a verdade é manchar a imagem do clube? O Memphis querer que as pessoas que estão fazendo M no clube vão embora é manchar a imagem do clube? Isso é proteger, preservar o clube. Então é por isso que eu estou falando para vocês logo de cara. É mais uma bomba envolvendo o Memphis. Memphis que marcou o gol do título, do tetracampeonato da Copa do Brasil. Ah, mas o Memphis está se aproveitando porque ele marcou o gol do título para fazer isso. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu acho que ele faria de qualquer forma. Eu acho que ele iria protestar contra a política do clube de qualquer forma. Para ter que chegar ao ponto de um jogador dentro de um vestiário, no momento da oração, abraçado com todo mundo, e dizer que a pessoa que vazou o contrato dele estava ali. É só no Corinthians que acontece isso. É só no Corinthians que explodem essas bombas. Então, mais um absurdo, poderemos dizer. Agora, vindo das pessoas que hoje, não são todas, tem muita gente séria dentro do Corinthians, mas existe um grupo que quer remar contra aonde o Corinthians tem que ir. Existe um grupo que só quer o caos dentro do clube. E é isso. É isso, mais uma informação bombástica, mais uma bomba envolvendo o jogador. E vamos aguardar os próximos dias o que vai acontecer em relação a isso. Ao meu ponto de vista, não vai dar em nada, por quê? Porque o Memphis só falou as verdades. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Corinthians ter ocupado a vice-liderança no ranking nacional de clubes da CBF. E essa informação que o Sporting pode fazer uma proposta pelo jovem meio-campista Breno Bidon. E sobre essa nova bomba envolvendo o Memphis, que conselheiros, pessoas do clube estão encontrando uma forma de rescindir o contrato dele por justa causa. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!